Olá, bem-vindo ao canal Psicolosofia. Aqui nós falamos de psicologia, de filosofia e de ciência. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, o vídeo que era do que não é a ciência. Nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, eu falei sobre a falsibilidade de Karl Popper, que ela tem muitas críticas e ela não é um bom referencial para a gente entender o que é ciência. Eu comentei também sobre a questão do método, de que a ciência ela não usa de uma única maneira de investigar esses objetos de estudo, existem várias maneiras. E eu também comentei sobre aquela dualidade de ciências naturais e ciências humanas ou outras disciplinas que normalmente não são consideradas científicas. Mesmo a gente entendendo o que não era ciência naquele vídeo, ainda sobrou a pergunta: qual que é uma boa definição de ciência então? É nesse vídeo aqui que você vai descobrir. Bora lá? Ciência, no sentido ampliado, é a prática que nos provê com as afirmações mais confiáveis, epistemicamente justificadas, que podem ser feitas em um determinado momento sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas do conhecimento, sobre a natureza, sobre nós mesmos como seres humanos, nossas sociedades, nossas construções físicas e nossas construções mentais. Essa é a definição do filósofo Sven Ove Hansson. O Hansson é um filósofo contemporâneo que investiga o problema da demarcação. Para entender um pouco melhor o que ele quis dizer, vamos começar a destrinchar esses termos que ele usou dentro da definição dele. Podemos começar primeiro com o termo epistemicamente justificado. Quando a gente fala do termo epistemicamente, a gente está querendo dizer da natureza da justificação daquela afirmação. Não é prudente a gente sair por aí acreditando seja lá o que a gente quiser, sem boas provas que embasem as nossas crenças. Então, quando uma afirmação está epistemicamente justificada, isso quer dizer que ela está apoiada numa quantidade suficiente de evidências. Uma quantidade suficiente de evidências seriam aquelas que tornariam, de fato, a sua crença uma crença segura, em que você, de fato, poderia acreditar que ela é verdadeira. Isso não significa que você não pode estar errado. Você está justificado a acreditar, mas pode ser que, eventualmente, você descubra que ela estava errada. O importante é que investigações competentes sobre aquele tema, sobre aquele assunto, tenham sido conduzidas para você chegar nessa conclusão de que realmente nós podemos acreditar. Após essas investigações, nós vemos que muito provavelmente aquilo é verdadeiro. Quando uma afirmação é epistemicamente justificada, nós também dizemos que ela é confiável. No caso da ciência, nós dizemos que ela é a prática que nos provê com as afirmações mais epistemicamente justificadas de todas. Ou seja, ela se apoia nas melhores provas e nos melhores métodos que existem disponíveis para investigar seja qual for o objeto de estudos, dependendo da área, que vai ser diferente, Dessa maneira, todos os campos de estudos que se apoiem em boas provas sobre suas teorias e, ao mesmo tempo, utilizem os métodos mais confiáveis que temos disponíveis para investigá-los, elas serão consideradas científicas. Essa noção não deve ser confundida com o que normalmente a gente entende por um curso acadêmico em uma universidade. Por exemplo, imagine um curso formal de medicina em que exista uma cadeira de homeopatia dentro dele. Não é porque a cadeira de homeopatia está dentro do curso de medicina que você vai falar que ela é científica. Mesmo que a homeopatia ou os homeopatas apresentem a homeopatia como uma coisa que mereça tanto reconhecimento quanto a ciência, mesmo que ele entre dentro de algum curso universitário, isso não quer dizer que nós temos o mesmo nível de boas provas para a homeopatia e para a medicina baseada em evidências, por exemplo, ou que ambas usam métodos que são igualmente confiáveis para investigar seus objetos de estudo. No caso da homeopatia, eles não têm nem boas provas e nem usam bons métodos para fazer suas investigações, e, portanto, eles não podem ser considerados ciências, mesmo se eles entrarem dentro de cursos universitários. Esse exemplo que eu dei da homeopatia e da medicina são apenas um exemplo, mas isso vale para todas as áreas. Sempre vamos ter que pensar na versão científica de cada uma das disciplinas do conhecimento. Para ser parte das disciplinas do conhecimento da comunidade, não é o status que importa, mas o tipo de metodologia e a rigorosidade das provas apresentadas. Na definição do Hansson, ele também comenta que essas afirmações elas são as que são feitas em um determinado momento. O que isso quer dizer? Isso significa que as teorias científicas não são estáticas. Assim, em um determinado momento histórico, poderia ser que as melhores evidências disponíveis e os métodos que se tinham quando empregados apontavam para uma teoria determinada, ela talvez fosse a mais justificada naquele momento, que fosse científica. Mas pode ser que no futuro, com o surgimento de evidências mais robustas, com o surgimento de métodos superiores de investigação, nós descobramos que, a teoria anterior ela não era tão boa. E aí ela deixa de ser científica e surge uma nova em seu lugar. Isso se resume ao seguinte:
A ciência é falível. A gente pode pensar que a gente está certo sobre determinada coisa, a gente pode manter uma crença, mas na realidade essa crença está errada. É isso. Assim, a ciência também leva em conta a historicidade. Para onde as evidências nos apontarem nos dias de hoje é para onde nós vamos, independentemente se no passado foi assim ou não. Pelo menos é assim que deve ser, né? No começo da definição, o Hanson também coloca no sentido ampliado. Como assim ciência no sentido ampliado? Essa é uma ideia que entra em contraposição à ideia tradicional, à definição tradicional de ciência que a gente comentou no vídeo anterior. O link está na descrição. Quando o Hanson diz isso significa que nós estamos considerando como científicas todas as disciplinas acadêmicas, mesmo aquelas que tradicionalmente não são consideradas como ciências. Disciplinas como a matemática, a filosofia, a história, a linguística e outras humanidades, elas estariam sendo consideradas como ciências dentro da definição no sentido ampliado do Hanson. Mas por que elas são consideradas científicas? Porque elas também fazem o mesmo trabalho que as outras disciplinas das ciências naturais, porém sobre outros objetos de estudo. Elas nos provêm com as afirmações mais epistemicamente confiáveis que podem ser feitas sobre o que elas estão investigando. Repetindo mais uma vez, isso não significa que toda e qualquer teoria ou que tudo que é ensinado nas universidades seja científico. Apenas as disciplinas que oferecem as afirmações mais epistemicamente justificadas da nossa época são de fato científicas. Assim, a possibilidade de diferenciar ciência de doutrinas pseudocientíficas ou também da não ciência, ela se mantém aberta para nós. Mas esse é um assunto para outros vídeos. Essa comunidade de disciplinas do conhecimento inclui vários tipos de investigações. Por exemplo, existem aquelas disciplinas que estudam a natureza. Alguns exemplos poderiam ser a biologia, a física e a química. Também existem aquelas que estudam nós, os seres humanos, como por exemplo a psicologia, a nutrição e a medicina. Existem aquelas também que estudam as nossas sociedades, como por exemplo a arqueologia, a história e as ciências sociais. Existem também aquelas que estudam as nossas construções físicas, como por exemplo as engenharias e as ciências da tecnologia. Existem também aquelas que estudam as nossas construções mentais e conceituais, como por exemplo a matemática, a linguística e a filosofia. Essas disciplinas que eu citei, elas não são exaustivas. São só alguns exemplos para cada um dos tipos de áreas, mas existem outras, só que não seria cabível citar todas. Considerando todos esses aspectos, nós podemos começar a entender por que a definição do Hanson é superior à definição tradicional de ciência. Com a definição do Hanson, a gente não tem favoritismos. Não são só ciências naturais ou ciências empíricas que são de fato científicas, mas todas as disciplinas que buscam fazer as investigações mais rigorosas possíveis sobre seus objetos de estudos. E isso faz todo sentido, porque não são todos os assuntos que podem ser investigados da mesma maneira. Não há como a gente concluir, por exemplo, se o consumo de animais é eticamente aceitável ou condenável apenas fazendo investigações empíricas. Ok, pode ser que algumas investigações empíricas nos ajudem nessa questão, sejam auxiliares. Por exemplo, uma investigação empírica que vai ver se os animais são ou não sencientes. Porém, isso não é suficiente para resolver a questão. Apenas uma investigação filosófica dará conta de dar essa resposta. Essa questão, e bem como outras éticas e outras investigações dentro das humanidades, tem uma importância social muito grande e nós precisamos dessas respostas para continuar progredindo. E não apenas respostas quaisquer, mas respostas confiáveis e bem justificadas. Mesmo as ciências naturais e as ciências empíricas, muitas vezes elas dependem das humanidades e de outras disciplinas que normalmente são desconsideradas como científicas para eles continuarem fazendo seu trabalho. Um biólogo, por exemplo, ele pode depender da análise de um historiador sobre a confiabilidade de um documento que descreve o comportamento de animais que já foram extintos há muito tempo. Também um psicólogo ou qualquer outro cientista empírico, ele vai depender da matemática e do conhecimento matemático para ele poder fazer análises estatísticas adequadas sobre os fenômenos empíricos que ele quer investigar. Isso torna todas essas disciplinas parte de uma mesma comunidade, uma comunidade em que suas integrantes dependem umas das outras para de fato fazer afirmações confiáveis sobre as teorias que elas próprias querem propor. Além disso, a definição do Hanson também auxilia bastante na demarcação de pseudociências, de um modo muito mais adequado que a definição tradicional, só que isso ficaria para um outro vídeo. Então é isso, na descrição estão algumas observações úteis.
Se você não viu o vídeo anterior sobre o que não é a ciência, eu sugiro você ver, até para você entender alguns equívocos comuns que estão relacionados ao uso desse termo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve para você não perder dos próximos. E se você quiser apoiar o meu canal, você pode, porque ele está lá no site do Apoia-se, esse link está na descrição. As referências do Hanson também estão ali abaixo. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até os próximos. Valeu!